Ela ouviu a família inteira rir no dia do casamento. Chamaram o noivo de peão sem futuro e disseram que ela ia se arrepender antes do primeiro ano. O que ninguém sabia é que aquele homem de botas empoeiradas carregava um segredo escondido numa velha fazenda. Um segredo que, anos depois, ia fazer cada um daqueles parentes atravessar a mesma porteira de cabeça baixa. E o que aconteceu quando o pai dela descobriu a verdade é a parte que ninguém consegue esquecer. De qual cidade ou país você está vendo essa história? A gente ama saber onde estão nossas queridas espectadoras. Virgínia de Oliveira ajeitou a gola do vestido branco pela terceira vez em frente ao espelho do quarto. Do outro lado da porta, a voz do pai atravessava a parede de madeira sem dó, discutindo com a mãe aos berros por causa do casamento marcado para aquela tarde, sobre o homem que ela havia escolhido para marido. Carmela, eu não vou. Ponto final. A voz de Alberto de Oliveira estava alterada. A minha filha vai jogar a vida fora com um peão e você quer que eu bata palma? Alberto, ela é nossa filha, nossa única filha. Justamente por isso. Virgínia fechou os olhos por um instante. Aos 26 anos, sabia exatamente o que queria e quem queria. O problema é que a família inteira parecia acreditar que tinha o direito de decidir por ela. Bateram na porta com pressa. Era Letícia, a prima, entrando sem esperar autorização, o cabelo preso de qualquer jeito e um sorriso torto no canto da boca. Prima, você ainda tem tempo de repensar, viu? Letícia disse, sentando na beira da cama e cruzando as pernas. Ninguém vai te julgar se você cancelar agora. Ninguém, Letícia? Ninguém vai me julgar? Bom, todo mundo já está te julgando mesmo. Então tanto faz. Virgínia encarou a prima com aquele olhar firme que sempre desmontava os deboches dela. Eu vou casar com o José Henrique hoje. E amanhã. E daqui a 10 anos, se Deus quiser. Ai, prima, é que dá pena, sabe? Você estudou tanto. Podia ter arrumado um médico, um advogado, alguém do nosso meio. E vai ficar presa à vida de um peão. Uma casinha no meio do mato, cheiro de esterco, aquela caminhonete velha que ele dirige. Sai do meu quarto, Letícia. Nossa, que grosseria. Sai. A prima saiu batendo o salto no chão de madeira. Virgínia esperou o barulho sumir antes de se sentar na cadeira em frente ao espelho. As mãos tremiam sobre o colo. A tia Marilda apareceu logo depois. Menina, seu pai está furioso lá embaixo. Não vai entrar na igreja com você. Eu já sabia. E você não vai fazer nada. O que eu deveria fazer, tia? Implorar? Cancelar tudo para agradar quem nunca me perguntou o que eu queria? Marilda deu um sorriso torto, daqueles que carregam veneno. Filha, com toda a educação que teu pai te deu, com todo o dinheiro que ele gastou contigo, você vai jogar tudo fora por causa de um peão de fazenda. Um homem que acorda antes do sol para tirar leite de vaca. Ele acorda antes do sol para trabalhar, tia. Que vergonha tem nisso? Ah, minha filha, você vai descobrir do jeito mais difícil. A tia saiu deixando o cheiro de perfume forte no ar. Do lado de fora, dava para ouvir o movimento na igrejinha pequena onde a cerimônia aconteceria. Poucos convidados, nada de festa grande, só o essencial. Quando o carro parou na frente da igreja meia hora depois, Virgínia desceu sozinha. Seu pai não estava ali. Sua mãe estava com o olhar baixo, os ombros curvados, evitando encarar as pessoas. Do lado de fora do portão, algumas primas cochichavam com as mãos na frente da boca. E então ela viu José Henrique, parado no altar, com o terno emprestado, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Ele olhou para ela e naquele instante todas as risadas, todos os cochichos, todos os deboches perderam completamente o peso. Quando ela chegou perto, ele segurou a mão dela com firmeza. Inclinou-se um pouco e falou baixinho, só para ela ouvir. Eu sei o que teu pai pensa de mim, Virgínia, mas eu juro por Deus que você nunca vai passar necessidade do meu lado. Vou cuidar de você até o fim. Ela apertou a mão dele com força, sentindo aquele nó na garganta se desatar aos poucos.
Ouvir aquilo da boca do José era a única coisa que mantinha ela de pé naquele altar. A casinha ficava no fundo da fazenda Santa Amélia, cercada por um pedaço de quintal, onde Virgínia plantou tomate, cebolinha e um pé de manjericão nos primeiros meses de casada. 2 janelas de madeira, um telhado baixo, uma varanda pequena, onde cabia uma mesa e 2 cadeiras. Era tudo o que eles tinham, e para ela era o suficiente. 5 horas da manhã, ainda no escuro, José Henrique se mexia com cuidado na cama para não acordar a esposa. Virgínia sempre acordava mesmo assim. Fingia que dormia só para observar ele se vestindo, calçando as botas, esfregando o rosto para espantar o sono. Eu sei que você está acordada. Ele falava baixinho, sem se virar. Como você sabe? Sua respiração muda. Ela abria os olhos e sorria. Ele voltava até a cama e dava um beijo demorado na testa dela. Volto no almoço. Toma cuidado com aquele cavalo novo. Tomo. O dia dela começava logo depois. Café coado no pano, pão amanhecido esquentado no fogão, a louça da noite anterior lavada com sabão amarelo. Virgínia aprendeu a fazer conta de padaria de cabeça, a esticar 1 quilo de carne para render 3 refeições, a remendar camisa de trabalho antes que o rasgo aumentasse. Numa tarde de quarta-feira, ela abriu o envelope da conta de luz e ficou um bom tempo estudando o número. José Henrique chegou naquele momento empurrando a porta com o ombro, as botas cobertas de barro seco. O que foi, meu amor? Nada, não. Virgínia. Ela levantou os olhos. Ele já estava perto dela, tirando o chapéu, colocando na mesa. A conta veio mais alta esse mês. Quanto? Ela mostrou o papel. José Henrique coçou a nuca. A gente dá um jeito. Eu peço adiantamento para o seu Amadeu. Não precisa. Eu deixo a compra do mercado para a semana que vem. Dá para segurar com o que tem em casa. Você não vai passar necessidade por causa disso. José, eu não estou passando necessidade. Eu estou administrando. Ele sentou na cadeira ao lado dela e puxou a mão da esposa, colocando entre as suas. As mãos dele eram ásperas, marcadas, com calos nos dedos. Ela adorava aquelas mãos. Ficou pesado demais esse mês. Vou ver com o seu Amadeu se ele me arruma uma diária a mais no pasto de baixo no sábado. Nada de sábado, José. Você já mal para em pé. A gente aperta no mercado, eu faço render a mistura e não compro o botijão reserva agora. A gente dá conta, homem. Sossega esse peito. Me dói ver você fazendo conta de centavo por minha causa. Se eu quisesse vida fácil, tinha casado com o que meu pai queria. Eu tô aqui porque eu quis. Ele encostou a testa na dela. Era um silêncio bom, daqueles que enchem uma casa sem precisar de palavras. Na sexta-feira daquela mesma semana, Virgínia foi até a cidade resolver uns pagamentos da fazenda. Amadeu, o patrão de José Henrique, havia pedido ajuda dela com uns documentos atrasados. Ela desceu da caminhonete velha em frente ao banco e ouviu, antes mesmo de fechar a porta, uma risadinha conhecida. Letícia atravessava a rua com 2 amigas, todas de óculos escuros, bolsa de marca no ombro. Olha só quem apareceu, a esposa do peão. Boa tarde, Letícia. Prima, essa caminhonete ainda anda? Sério mesmo? As amigas riram baixinho, cobrindo a boca. Virgínia sentiu o rosto esquentar, mas manteve a voz firme. Anda muito bem, obrigada. E a casinha? Já pintou aquelas paredes? Da última vez que você me mandou foto, estava tudo descascado. Está tudo ótimo. Ai, prima, se precisar de dinheiro, é só falar comigo. Não precisa ter vergonha, viu? Virgínia ajustou a bolsa no ombro e encarou a prima nos olhos. Eu não preciso de dinheiro seu, Letícia. Eu tenho o que eu preciso. Ah, tem? Tenho. Ela virou as costas e entrou no banco antes que a prima pudesse responder. Do lado de fora, as 3 continuaram rindo por mais um tempo. Mas Virgínia já não escutava mais. À noite, deitada na cama ao lado de José Henrique, ela contou o que tinha acontecido. Ele escutou com o braço em volta dos ombros dela.
Você quer que eu vá falar com essa sua prima? Não, não vale a pena. Virgínia, olha para mim. Ela virou o rosto. Ele estava sério. Você é a melhor coisa da minha vida. E qualquer um que te faz sofrer eu junto. Entendeu? Ela concordou e encostou o rosto no peito dele. Foi ali, naquele quarto pequeno, com o barulho dos grilos do lado de fora, que ela percebeu uma coisa que ainda não conseguia entender direito. Seu José tinha voltado do trabalho estranho naquele dia, como se estivesse escondendo alguma coisa. Amadeu Ferraz tinha 74 anos e uma teimosia que fazia até os cachorros da fazenda respeitarem a autoridade dele. Viúvo há mais de 20 anos, sem filhos, sem parentes próximos. Ele tratava a fazenda Santa Amélia como se fosse a única família que restou. E dentro daquela família, José Henrique ocupava um lugar especial. Naquela manhã de sábado, o velho apareceu na porta da casinha do casal, com o chapéu na mão. Virgínia estava terminando de servir o café quando o viu ali. Bom dia, seu Amadeu. Entra, toma um café com a gente. Não vim tomar café, minha filha. Vim buscar o José. José Henrique se levantou da mesa, ainda com a xícara na mão. Aconteceu alguma coisa, seu Amadeu? Aconteceu nada. Quero te mostrar um lugar. Vamos subir a serra hoje. A serra? Aquela parte de cima? Aquela mesma. Virgínia trocou um olhar rápido com o marido. Amadeu quase nunca subia mais a parte alta da fazenda. Falava que os joelhos não aguentavam mais, e ainda assim, ali estava ele, disposto a atravessar horas de trilha íngreme. Eu vou preparar uma marmita para vocês, ela disse. Não precisa, filha. A gente volta antes do meio-dia. Os dois saíram logo depois, a pé, seguindo por uma trilha estreita que subia entre as pedras. Amadeu ia na frente, apoiado num cajado de madeira que ele mesmo tinha feito anos atrás. José Henrique acompanhava o passo do velho, atento a cada pedra solta. Seu Amadeu, o senhor tem certeza que quer subir hoje? Está calor pra caramba. Está na hora. Na hora de quê? Você vai ver. Andaram mais uma meia hora quase sem conversar. O sol já batia forte quando chegaram numa clareira cercada por pedras grandes e vegetação fechada. No meio das pedras, quase escondida, uma abertura pequena de onde brotava um filete de água. A água caía numa poça natural e seguia rumo abaixo, se perdendo entre as raízes. Amadeu encostou o cajado numa pedra. Se abaixou com dificuldade e encheu a mão em concha com a água da nascente. Bebeu com calma. Bebe, José. José Henrique se agachou ao lado dele. A água era gelada, apesar do calor do dia. Tinha um sabor diferente, limpo de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Nossa, é boa mesmo. É mais do que boa, meu filho. Muito mais. Como assim? Amadeu não respondeu na hora. Os olhos do velho estavam vidrados na poça, como se enxergasse ali coisa que ninguém mais conseguia ver. Essa água aqui nunca secou, nem no ano mais seco que eu já vi nessas bandas. Meu pai me trouxe aqui quando eu tinha uns 12 anos, e o pai dele trouxe ele, e ninguém nunca mexeu nessa nascente. Por que o senhor está me contando isso? Porque um dia você vai entender. José Henrique não respondeu. Não entendia direito o que o velho queria dizer, mas sabia que Amadeu não era homem de falar por falar. Cada palavra tinha peso. Escuta uma coisa, José. Nunca despreza uma terra só porque ela parece que não dá nada. Às vezes, o que vale mais está escondido embaixo do que ninguém quer olhar. Mas, seu Amadeu, essa serra aqui é só pedra e espinho. Não dá pasto, não dá corte. Por que o senhor cismou de subir até aqui hoje? Porque olho de gente gananciosa só enxerga o que está na superfície, José. Teu sogro, aqueles engravatados da cidade, eles olham para cá e só veem morro seco. Mas essa bica aqui nunca minguou, nem na seca braba de 85, quando o gado morreu quase todo no vale. Isso aqui vale mais que a sede inteira. Guarda bem o que estou te dizendo. Quando eu faltar,
Não deixa nenhum gavião botar as garras nessa serra. Amadeu se levantou com esforço e colocou a mão no ombro de José Henrique, apertando de leve. Vamos descer, antes que o sol esquente demais. Voltaram sem muita conversa. José Henrique carregava aquelas palavras na cabeça sem conseguir organizar direito o que sentia. Quando chegaram na sede, Amadeu se despediu com um aceno curto e entrou. Virgínia estava na varanda da casinha. Como foi? Estranho. Estranho como? Ele me levou até uma nascente lá em cima, falou umas coisas que eu não entendi direito. Virgínia sentou ao lado dele no degrau da varanda e segurou a mão do marido. Amadeu não fala nada sem motivo, José. Eu sei. Por isso que fiquei pensando. Naquela mesma semana, Virgínia começou a reparar em outra coisa. Amadeu recebia visitas estranhas na sede. Homens de camisa social, com pastas nas mãos, que ficavam horas conversando dentro do escritório. Uma vez ela viu, através da porta entreaberta, uma caixa de madeira em cima da mesa, cheia de papéis antigos e mapas. Ela nunca perguntou nada. Amadeu era reservado e ela respeitava isso, mas guardou aquilo na memória. Alguma coisa estava acontecendo naquela fazenda, e ela ainda não sabia o quanto aquilo mudaria a vida deles. 3 meses depois daquela subida à serra, Amadeu não acordou. Foi a empregada quem encontrou o velho na cama, com o rosto tranquilo, como se estivesse apenas dormindo mais um pouco. Ela correu até a casinha dos fundos e bateu na porta, gritando o nome de José Henrique. Quando ele chegou no quarto do patrão, parou no batente da porta. Não conseguiu entrar. Virgínia veio logo atrás, viu a cena e segurou o braço do marido com as 2 mãos. José, ele não respondeu. Depois de um momento entrou, ajoelhou perto da cama e segurou a mão do patrão. A mão de Amadeu já estava fria. Obrigado por tudo, seu Amadeu. Obrigado mesmo. Virgínia ficou na porta, chorando calada. Nunca tinha visto o marido daquele jeito. Ele nunca chorava, nem quando o pai dele foi embora, quando ele ainda era menino, nem quando ela contou que o pai dela tinha se recusado a ir no casamento. Mas naquele dia, ajoelhado ao lado da cama do velho fazendeiro, José Henrique deixou as lágrimas caírem sem se esconder. O enterro foi simples. Poucas pessoas. Alguns antigos empregados, um vizinho ou outro e o casal. Virgínia segurou a mão do marido o tempo todo. 1 semana depois, chegou uma carta na casinha. Era do escritório do Dr. Ronaldo, o advogado do velho, marcando uma reunião para a leitura do testamento. Virgínia leu a carta e mostrou para o marido, sentado à mesa da cozinha. Ele deve ter deixado alguma lembrança para você, uma coisinha, sabe? Deve. Você quer que eu vá junto? Quero. Não vou sem você. No dia marcado, os 2 desceram até a cidade na caminhonete velha. Entraram no escritório do Dr. Ronaldo com aquela sensação de quem não pertence ao lugar. O advogado, um homem grisalho de óculos redondos, os recebeu com um aperto de mão firme. Senhor José Henrique, Dona Virgínia, sentem-se. Vou direto ao ponto. Ele abriu uma pasta na mesa e tirou alguns papéis. O senhor Amadeu Ferraz deixou toda a fazenda Santa Amélia para o senhor. Nenhum dos 2 conseguiu responder na hora. Como assim, toda a fazenda? José Henrique perguntou com a voz baixa. Toda. Terras, sede, benfeitorias, gado. Tudo passa para o seu nome. O senhor tem certeza, doutor? Absoluta. Ele deixou tudo registrado, assinado, sem contestação possível. Virgínia apertou a mão do marido. José Henrique ficou com os olhos parados no papel da mesa, como se ainda estivesse tentando entender. Saíram do escritório calados. No caminho de volta para casa, dentro da caminhonete, Virgínia foi a primeira a falar. José, você percebeu o que aconteceu? Percebi. Aquele homem confiou tudo em você. Eu sei. A notícia se espalhou rápido pela cidade. Em menos de 1 semana, todo mundo já sabia que o peão da Santa Amélia tinha herdado a fazenda inteira. E a família de Virgínia foi das primeiras a comentar. Alberto ligou para a filha num sábado de manhã. Foi a primeira ligação em meses.
Virgínia, é seu pai. Bom dia, pai. Eu soube da história dessa fazenda. Escuta, minha filha, eu vou te dar um conselho. Fala com esse teu marido para vender tudo o mais rápido possível. Vender. Vender. Aquela terra ali não dá lucro nenhum, Virgínia. Todo mundo da região sabe. Vocês vão ficar afundados em conta de imposto, manutenção, funcionário. É prejuízo na certa. Pai, a gente ainda nem parou para pensar direito. É por isso que eu estou te ligando, antes que vocês façam bobagem. Ela desligou o telefone e sentou no sofá. José Henrique estava do outro lado da sala, escutando tudo. Seu pai, ele, quer que a gente venda. E a Letícia, já ligou? Ainda não, mas ela vem. E veio mesmo. No dia seguinte, Letícia apareceu na casinha sem avisar, com aquele sorriso amarelo de sempre. Prima, soube da novidade. Coitado do José, herdar um monte de mato, curral velho e conta para pagar. Até quando ganha uma herança, ele consegue continuar pobre, né? José Henrique, sentado na varanda, escutou tudo. Colocou o chapéu e, antes de sair para a fazenda, olhou para a esposa e disse: Seu Amadeu não me deixou essa terra à toa, Virgínia. Ele tinha um motivo, e foi naquele momento que ele se lembrou da nascente. Na segunda-feira seguinte, Virgínia começou a arrumar o antigo escritório da sede. José Henrique tinha pedido para ela cuidar dos papéis, ver o que servia, o que podia ser descartado. Amadeu não deixou nada organizado. Havia pilhas de documentos, envelopes amarelados, cadernos de anotação, tudo espalhado em cima da mesa e dentro das gavetas. Foi no fundo da última gaveta que ela encontrou a caixa de madeira que tinha visto meses antes, quando espiou pela porta entreaberta. Uma caixa simples, sem chave, com as dobradiças enferrujadas. Ela puxou a caixa com cuidado e colocou em cima da mesa. José! Chamou pela janela. Vem cá, meu amor. Ele apareceu na porta minutos depois, com o chapéu na mão e as botas sujas de terra. Que foi? Olha o que eu achei. Ele se aproximou. Virgínia abriu a caixa. Lá dentro havia mapas antigos, papéis dobrados, laudos com timbres de empresas que nenhum dos dois conhecia, e por cima de tudo um envelope pardo com o nome de José Henrique escrito à mão, com aquela caligrafia trêmula que os dois reconheceram na hora. É a letra do seu Amadeu. É. José Henrique pegou o envelope e ficou com ele nas mãos, sem abrir. Virgínia esperou, sentada na cadeira ao lado. Você quer que eu leia para você? Quero. Lê você. Ela abriu o envelope com cuidado. Tirou a carta dobrada em 3 partes. Começou a ler em voz alta. Meu filho José Henrique, se você está lendo essa carta, é porque eu já não estou mais aí. Não fica triste. Eu vivi bem, e a maior parte da minha alegria dos últimos anos veio de te ver trabalhando naquela terra como se fosse tua. Agora ela é. Virgínia parou. O queixo de José Henrique estava trincado, os olhos fixos na parede. Ela continuou. Aquela nascente que eu te mostrei na serra não é uma nascente qualquer. Muitos anos atrás, quando ainda era vivo, mandei fazer estudo daquela água. O resultado me assustou. É uma água de qualidade rara, dessas que valem muito dinheiro no mercado. Chegaram até mim uns empresários da capital querendo comprar. Não vendi. Não confiei em nenhum deles. Preferi guardar tudo e esperar. José Henrique se sentou na cadeira em frente à mesa e passou a mão no rosto. Continua, Virgínia. Os papéis dentro dessa caixa são os laudos originais e os mapas da região da nascente. Também estão ali os documentos que provam que a área é minha, sem contestação. Tudo isso agora é seu. Meu conselho, procura gente boa antes de aceitar qualquer proposta. Não confia no primeiro que aparecer sorrindo. E lembra, meu filho, algumas riquezas não brilham como ouro. Você vai entender isso quando olhar de novo para aquela água. Um abraço do velho que te considerou como filho. Amadeu. Virgínia dobrou a carta com as mãos trêmulas e colocou em cima da mesa. Foi José Henrique quem falou primeiro.
Ele sabia, Virgínia. Ele sabia de tudo o tempo todo. E confiou em você. O que a gente faz agora? Ela pegou os laudos e folheou alguns. Eram antigos, dos anos 80, alguns dos anos 90. Datas espalhadas, empresas diferentes, mas todos com uma coisa em comum: elogios à qualidade da água. A gente precisa fazer novos exames, José. Esses aqui já têm muito tempo. E quanto custa isso? Não sei, mas a gente precisa descobrir. Naquela mesma semana, Virgínia foi até a cidade e procurou um engenheiro agrônomo que tinha sido colega dela na época da faculdade. Explicou a situação sem entrar em detalhes demais. Ele indicou uma empresa de análise de água em Ribeirão Preto. Custava caro, mas fazia o serviço direito. Chegaram em casa com o orçamento na mão. José Henrique olhou o papel e coçou a nuca. A gente tem esse dinheiro? Se a gente juntar tudo que sobrou do mês passado e mais o que você recebeu do último frete, dá para pagar o mínimo para começar. E se não der em nada, aí a gente perde o dinheiro. Mas pelo menos vamos saber. Ele pegou a mão da esposa e apertou. Se você acha que a gente deve fazer, a gente faz. Pagaram o serviço, coletaram as amostras, mandaram para o laboratório e começaram a esperar. Os primeiros dias passaram arrastados, nenhuma notícia. José Henrique começou a achar que os documentos do velho estavam ultrapassados, que a água já não valia mais nada. Falou isso para Virgínia numa noite de terça-feira, os dois na varanda tomando café. Talvez seu Amadeu tenha se enganado, Virgínia. Não fala assim. É que já faz 2 semanas. Foi nesse momento que o telefone tocou. Era o laboratório. E o que o técnico do outro lado da linha falou fez Virgínia sentar na cadeira sem conseguir responder. A senhora está me ouvindo? Virgínia demorou uns segundos para conseguir responder. Estou, doutor. Estou sim. Desculpa, o senhor pode repetir? Eu disse que os resultados da análise são muito acima do que a gente costuma ver na região. A qualidade dessa água é excepcional. A gente gostaria de fazer novas coletas, dessa vez com uma equipe indo até a nascente. E, se a senhora permitir, encaminhar os laudos para algumas empresas do setor. Empresas do setor? De engarrafamento, dona Virgínia, água mineral. Ela levou a mão à boca. José Henrique estava do outro lado da mesa, tentando entender pelo rosto da esposa o que estava acontecendo. Doutor, eu vou conversar com meu marido e ligo para o senhor amanhã de manhã. Perfeito. Só quero deixar registrado que essa é uma descoberta importante. Ela desligou e ficou com a mão apoiada no telefone por mais alguns segundos. José, o que ele falou? Ele falou que a água é excepcional, que quer mandar os laudos para empresas de engarrafamento. Ele não sorriu, não falou nada, só encarou a caixa de madeira em cima da mesa, aquela caixa que Amadeu tinha guardado por tantos anos. Então ele estava certo. Estava. Ele se aproximou da janela e ficou observando a escuridão da fazenda. Virgínia, isso muda tudo, né? Muda. Eu não sei se estou preparado. Ela foi até ele. Encostou a mão nas costas do marido. Ele se virou e a abraçou apertado. A gente vai junto, José. Um passo de cada vez. Você não tem medo? Tenho. Tenho medo de errar. Tenho medo de acreditar em quem não devia. Tenho medo de perder o que a gente é. Ele apertou a esposa contra o peito. Isso a gente não perde. Isso a gente escolhe todo dia. Nas semanas seguintes, a equipe do laboratório voltou várias vezes à fazenda. Um dos técnicos, um homem chamado Ricardo, sentou com o casal na sede e explicou o que tinham encontrado. Seu José, a propriedade dos senhores tem um potencial raro. É para durar décadas. Virgínia anotou tudo num caderno velho, daqueles que ela usava na época da faculdade. À noite, sozinha na cozinha, relia as anotações e sentia o peso do que estava vindo. Não era só dinheiro. Era gente batendo na porta. Era escolha atrás de escolha. Era o risco de confiar na pessoa errada. 2 semanas depois, chegou o primeiro empresário.
Um homem de terno caro, sapato brilhando, que apareceu na fazenda num carro que Virgínia nunca tinha visto de perto. Senhor José Henrique, é um prazer. Meu nome é Fernando. Prazer, seu Fernando. Vou ser direto. Nós temos interesse em adquirir os direitos da sua nascente. Estamos preparados para fazer uma proposta que vai mudar a vida dos senhores. José Henrique trocou um olhar com Virgínia. Ela fez um sinal para ele ir com calma. Seu Fernando, a gente agradece o interesse, mas a gente não vai decidir nada agora. Claro, claro, tomem o tempo que precisarem. Só quero deixar aqui os números que estamos pensando. Ele passou um envelope pela mesa. José Henrique abriu. Virgínia se aproximou para olhar junto. Quando ela viu o número, precisou se apoiar no braço da cadeira. Isso é muito dinheiro, seu Fernando. É o valor de mercado, dona Virgínia. Água como a dos senhores é raridade. Depois que Fernando foi embora, os dois ficaram sentados na sede sem falar. José Henrique passou a mão no rosto. Virgínia, eu tô assustado. Eu também, José. Nunca vi tanto dinheiro escrito num papel. Nem eu. Ela se aproximou, passou os braços pelos ombros dele e o abraçou. Meu amor, olha para mim. Esse dinheiro não vale mais do que a gente. Se a gente decidir errado, a gente perde dinheiro. Só isso. A gente continua tendo um ao outro. Ele encostou a testa na dela e sorriu pela primeira vez naquele dia. Sabe o que me dá coragem? Você aqui do meu lado. Outras empresas apareceram nas semanas seguintes. Cada proposta parecia melhor que a anterior, e cada uma trazia junto uma dúvida nova. Virgínia começou a ler contratos até tarde da noite, ligava para advogados, anotava perguntas. Ela tinha estudado administração antes de casar e nunca imaginou que ia usar tanto o conhecimento assim. José Henrique acordava de madrugada e a encontrava ainda na mesa, com uma xícara de café frio ao lado. Vai dormir, meu amor. Só mais um pouco. Você não pode ficar assim. Essa decisão é a mais importante da nossa vida. Eu preciso entender tudo antes da gente falar sim para alguém. Ele se sentou ao lado dela e leu junto. E foi naquele começo de noite, com a chuva batendo no telhado, que Virgínia percebeu que uma proposta diferente estava a caminho. A proposta chegou numa terça-feira. Era de uma empresa brasileira média, mas séria, dona de outras marcas de água mineral no sul do país. Não queriam comprar tudo. Queriam sociedade de longo prazo, com José Henrique mantendo a propriedade da terra e recebendo participação nos lucros. Virgínia leu o contrato mais de uma vez, consultou 2 advogados diferentes, marcou reunião na sede da empresa em São Paulo. José Henrique acompanhou tudo. Numa noite, depois de mais uma conversa demorada, os dois se sentaram na varanda da casinha. O cheiro de terra molhada subia do quintal. José, eu acho que essa é a certa. Você acha? Acho. Eles preservam a terra, a gente continua dono de tudo e a gente recebe todo mês uma parte do que for produzido. Se você acha que é a certa, então é a certa. Não, a gente decide junto. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno que ele só dava quando estava emocionado. Então está decidido, meu amor. A gente assina. Ela pegou a mão dele e beijou a palma calejada. Você tem certeza, José? Virgínia, você estudou, fez as contas e viu que é direito. Se você está segura, para mim está assinado. Confio de olhos fechados no teu juízo. Assinaram na semana seguinte no escritório do Dr. Ronaldo, o mesmo advogado que tinha lido o testamento. Quando José Henrique colocou a assinatura no papel, Virgínia sentiu as pernas trêmulas. Aquela assinatura mudava tudo. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Santa Amélia foi se transformando aos poucos. Primeiro chegaram uns engenheiros com pranchetas, depois máquinas maiores. E na sequência, caminhonetes de empresa passavam pela porteira várias vezes por dia. A propriedade que os parentes de Virgínia tinham chamado de Monte de Mato começou a ganhar cara nova.
Virgínia passou a dividir os dias entre a casinha e a sede, coordenava documentos, acompanhava reuniões, garantia que cada decisão respeitasse o contrato. José Henrique, apesar da fortuna que agora tinha no nome, continuou acordando às 5 da manhã. Você não precisa mais fazer isso, José. Virgínia disse uma manhã ainda na cama. Eu preciso sim. Precisa por quê? Porque eu gosto, porque é isso que eu sei fazer. Se eu parar, eu esqueço quem eu sou. Ela puxou o marido para perto e o beijou. Só não trabalha demais, viu? Prometo. Na cidade, as pessoas começaram a perceber que alguma coisa grande estava acontecendo. Viam os caminhões passando na estrada. Viam Virgínia entrando no banco com pastas grossas debaixo do braço. Viam José Henrique cumprimentar todo mundo com o mesmo aperto de mão firme, como sempre. E os comentários começaram na padaria, na feira, no salão de beleza. Foi Letícia a primeira a ligar. Um domingo à tarde, sem aviso, como sempre. Prima, tudo bem? Tudo, Letícia. Prima, escuta, eu tenho ouvido umas coisas sobre a fazenda de vocês. Verdade que tem gente grande investindo aí? Onde você ouviu isso? Ai, prima, todo mundo comenta. Sabe como é cidade pequena? Letícia, eu não vou ficar falando disso pelo telefone. Ah, prima, mas eu sou família, né? Você pode contar para mim. Virgínia escolheu as palavras com cuidado. Letícia, quando tiver alguma coisa para contar, eu conto. Por enquanto não tem. Ah, então tá. O tom da prima mudou na hora. Virgínia notou e sorriu de leve enquanto desligava. José Henrique estava sentado no sofá, ouvindo tudo. Sua prima? Ela. Já sentiu o cheiro do dinheiro? Sentiu. Ele deu uma risada baixa e puxou a esposa para sentar do lado dele. Ela encostou a cabeça no ombro do marido. José, tô com uma sensação estranha. Que sensação? Sabe quando a gente vê uma tempestade se formando lá longe? A gente sabe que ela vem, só não sabe quando. Sua família, minha família. Ele passou o braço em volta dos ombros dela e ficou fazendo carinho no cabelo da esposa. Deixa vir, Virgínia, a gente está em casa. E aqui, do meu lado, você não anda sozinha. Ela fechou os olhos. Ficaram assim um tempo, ouvindo o barulho dos passarinhos no quintal. Foi quando um carro parou na porteira da entrada. Virgínia levantou a cabeça, tentando enxergar quem era. E quando reconheceu o carro, ela precisou se agarrar no braço do marido. Era o carro do pai. Alberto não desceu do carro naquela tarde. Ficou parado do lado de fora da porteira por uns 5 minutos com o motor ligado. Depois deu meia volta e foi embora. Virgínia viu tudo da varanda. Não disse nada para o marido. Só viu o carro sumir na estrada de terra. Naquela mesma semana, a reportagem saiu no jornal regional. Uma matéria grande, com foto da entrada da fazenda, foto da nascente, uma entrevista com o representante da empresa parceira. O jornal falava sobre o projeto de água mineral que estava sendo montado na fazenda Santa Amélia, sobre o valor da operação, sobre os empregos que iam ser criados na região. O nome de José Henrique dos Santos apareceu impresso, proprietário das terras, sócio da operação. O peão que a família Oliveira desprezou por anos agora era o dono de um patrimônio milionário. E a cidade inteira leu aquela reportagem. Alberto abriu o jornal no domingo de manhã, sentado à mesa do café. Carmela estava do outro lado da mesa, tomando chá. Ele começou a ler calado. Quando chegou na parte dos números, deixou o jornal cair sobre a mesa. Carmela. Que foi, Alberto? Lê isso aqui. Ela pegou o jornal e colocou os óculos. Quando terminou, ficou sem saber o que dizer. Meu Deus mesmo. Alberto, a gente errou feio, Carmela. A gente errou com a nossa filha. Ele se levantou da mesa e ficou andando de um lado para o outro da sala, com as mãos na cintura. Naquele mesmo dia, o telefone da casinha de Virgínia começou a tocar sem parar. Tias, primos, parentes que não davam sinal de vida havia anos. Virgínia atendia poucas ligações. As mensagens que ficaram gravadas na secretária eletrônica eram todas parecidas. Cumprimentos exagerados, elogios ao José Henrique, convites para almoço,
pedidos disfarçados de visita. E no meio de tudo, veio a ligação de Letícia. Prima, meu amor, que orgulho de vocês. Eu falei para as minhas amigas que meu primo José sempre foi um homem incrível. Sempre soube. Letícia. Fala, prima. Você lembra o que você me disse na frente do banco há uns 2 anos? Do outro lado da linha, silêncio. Ah, prima, aquilo era brincadeira, você sabe. Não era brincadeira, Letícia. E eu não esqueci. Prima, não fica assim. A gente é família. Boa tarde, Letícia. Ela desligou. José Henrique estava sentado na cadeira em frente, tomando um copo d'água. Ele sorriu. Você não deu chance nenhuma para ela. Não, e não vou dar. Nos dias seguintes, o portão da fazenda virou passagem. Uma tia mandou uma cesta de frutas com um bilhete. Uma prima aparecia com desculpa de que estava só passando por perto. Virgínia recebia todos com educação, oferecia café, conversava por alguns minutos e não abria brecha para a intimidade. José Henrique, quando cruzava com algum deles, cumprimentava com o mesmo aperto de mão firme e voltava para o trabalho. Uma noite, deitados na cama, Virgínia enfim colocou para fora o que estava sentindo. José, eu queria estar feliz com essa aproximação toda, mas eu não consigo. Porque você ia estar feliz. Eles não vieram por você. Eles vieram pelo dinheiro. Eu sei, mas dói mesmo assim. Dói porque eles são sua família. E família devia ser diferente disso. Ela puxou o braço do marido e o abraçou apertado. Sabe o que eu percebi, José? O quê? Que a única família de verdade que eu tenho é você. E foi você quem eu escolhi quando ninguém mais achou que valia a pena. Ele beijou a testa dela. E você é a única mulher da minha vida, Virgínia. Isso não muda nunca. 2 semanas depois, o telefone tocou outra vez. Virgínia atendeu. Era o pai. Alberto de Oliveira, do outro lado da linha, com uma voz que ela quase não reconheceu, mais baixa, mais insegura. Virgínia, é o seu pai. Bom dia, pai. Minha filha, eu preciso conversar com você e com o José. É importante. Muito importante. Sobre o que, pai? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu quase num sussurro. Sobre a minha empresa, filha. Eu preciso da ajuda de vocês. E eu vou até a fazenda amanhã se você me deixar. Ela apertou o telefone com força. José Henrique estava do outro lado da sala, escutando tudo. Amanhã de tarde, pai. Depois do almoço. Obrigado, filha. Ela desligou e continuou com a mão no telefone. Ele vem, José. Amanhã. Eu ouvi. O que a gente faz? A gente escuta o que ele tem para dizer, meu amor. Só isso. Alberto chegou na fazenda no dia seguinte, às 2 da tarde em ponto. O carro parou em frente à porteira principal. Ele desceu com cuidado, ajeitou o paletó, olhou em volta. A propriedade que ele tinha chamado de inútil estava irreconhecível. Estradas internas recuperadas, sede reformada, sem perder o estilo antigo, caminhonetes de empresa estacionadas em fila, trabalhadores indo e vindo, e no meio de tudo aquilo, José Henrique ao lado do curral, conversando com um dos peões, com as botas cobertas de poeira e a camisa suada. Alberto ficou observando o genro à distância. José Henrique não tinha mudado nada. Continuava do mesmo jeito, mesmo com todo o dinheiro que agora tinha, ali estava ele, trabalhando como sempre trabalhou. Virgínia apareceu na porta da sede e fez um sinal para o pai entrar. Ele caminhou até ela. Quando chegou perto, tentou abraçar a filha. Ela deixou, mas não retribuiu com força. Foi um abraço curto. Pai, entra, o José já vem. Obrigado, filha. Sentaram na sala da sede, ainda com os móveis antigos que Amadeu tinha deixado. Virgínia serviu um café. Alberto pegou a xícara e ficou girando entre os dedos, sem levar à boca. José Henrique chegou minutos depois, tirou o chapéu na porta, limpou as botas no capacho, entrou. Cumprimentou o sogro com um aperto de mão firme. Boa tarde, seu Alberto. Boa tarde, José. Obrigado por me receber. O senhor sempre é bem-vindo.
Sentaram os três. Alberto colocou a xícara na mesa. José, Virgínia, eu vou ser sincero. Eu vim aqui hoje porque a minha empresa está em dificuldade. O que aconteceu, pai? Eu perdi um contrato grande, filha. O maior contrato de distribuição que eu tinha. A empresa que me dava a maior parte do faturamento decidiu mudar de fornecedor. E eu estou com quase 40 funcionários para manter, contas para pagar e sem produto forte para recolocar no mercado. Virgínia olhou para o marido. José Henrique estava com o olhar baixo, escutando. E o senhor veio aqui por quê, seu Alberto? Alberto engoliu antes de responder. Eu soube que a marca de água de vocês vai entrar no mercado em breve e que ainda não fecharam um contrato de distribuição para a região. É verdade. Eu queria propor a vocês, José, um contrato com a minha empresa. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Eu sei o que eu fiz. Eu sei como eu tratei você, como eu tratei a minha própria filha, mas eu não tenho para onde correr. Ficou um silêncio grande. José Henrique passou os olhos pela sala e voltou para o sogro. Seu Alberto, antes da gente falar de negócio, eu preciso saber uma coisa. Que, José? Seu Alberto, se essa terra aqui continuasse sendo aquele pasto inútil que o senhor falou no dia do nosso casamento, o senhor teria subido essa porteira hoje? Alberto abaixou a cabeça. Levou um tempo para responder. Não, José, eu não teria vindo. E me dói até a alma ter que falar isso na cara de vocês. Ele olhou para Virgínia com os olhos vermelhos. Filha, eu fui orgulhoso. Achei que sabia o que era melhor para você. Te deixei entrar sozinha naquela igreja e agora estou aqui com a corda no pescoço, vendo que o homem que eu desprezei é o único que pode evitar que eu feche as portas da minha empresa e ponha 40 famílias na rua. Se você quiser me mandar embora agora, você está no seu direito. Eu mereço isso. Virgínia sentiu as lágrimas descerem, mas não deixou o choro tomar conta na frente dele. Não naquele momento. Pai, eu não sei se um pedido de perdão apaga tudo o que aconteceu. Não apaga, filha. Eu sei que não apaga. Eu só queria que você soubesse que eu sei o tamanho do erro que eu cometi. José Henrique se levantou e foi até a janela. Ficou de costas por um instante. Depois se virou para o sogro. Seu Alberto, eu vou pensar no contrato. Vou conversar com a Virgínia. Vou conversar com o pessoal da empresa parceira. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Pode falar, José. Se a gente fechar contrato com o senhor, vai ser porque a proposta é boa para os dois lados. Não vai ser favor. E não vai ser porque o senhor é meu sogro. Eu não esperava outra coisa. E outra coisa, seu Alberto. Fala. A partir de hoje, o senhor é bem-vindo nessa casa como pai da minha esposa. Mas, seu Alberto, nós vamos sentar com os advogados da fábrica. Se o contrato for direito para nossa empresa e para o senhor, a gente fecha negócio. Pelo trabalho, não por favor. Mas o senhor nunca mais levante a voz, nem diminua quem ganha a vida na enxada. Combinado? Alberto concordou. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ele não tentou esconder. Combinado, José. Obrigado. O contrato com a empresa de Alberto foi analisado com calma nas semanas seguintes. Virgínia sentou com os advogados, com o pessoal da empresa parceira, com o pai. Fizeram todas as contas, avaliaram a estrutura, negociaram cada detalhe. No fim, o contrato foi fechado. Não como favor, como negócio exatamente como José Henrique tinha exigido. Alberto não recebeu nenhum privilégio. Assinou nas mesmas condições que qualquer outro distribuidor da região, mas conseguiu o volume de produto que precisava. Salvou a empresa, manteve os quase 40 funcionários e, aos poucos, começou a reconstruir também aquilo que ele tinha destruído com a própria família. Virgínia sentou com o pai várias vezes ao longo dos meses. Conversaram sobre coisas que nunca tinham conversado antes. Ela deixou claro que o perdão dela não era uma coisa automática, que ia levar tempo e que ia depender de atitudes, não de palavras. Alberto entendeu e se esforçou. Não era um esforço perfeito. Ele ainda errava no jeito, ainda escapava um comentário fora de hora.
mas era um homem tentando aprender depois de muito tempo, achando que sabia tudo. Carmela também apareceu na fazenda um dia. Chegou sem avisar, com um pote de doce de leite feito por ela. Sentou na cozinha da casinha. Chorou muito, pediu perdão à filha. Virgínia abraçou a mãe, mas também foi sincera. Mãe, eu te amo, mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. A senhora precisava ter estado do meu lado quando ninguém acreditava em mim. Não agora que todo mundo quer se aproximar. Eu sei, filha, eu sei. O que passou, passou. A gente vai reconstruir aos poucos. Os outros parentes foram tratados com educação, mas sem intimidade. Letícia continuou tentando se aproximar por um tempo. Ligava, mandava mensagem, aparecia com desculpas esfarrapadas. Virgínia respondia sempre a mesma coisa. Quando tiver tempo, eu te aviso. Nunca tinha tempo. E com o passar dos meses, Letícia entendeu que aquela porta não ia mais se abrir. Parou de tentar. A operação da água mineral da Fazenda Santa Amélia se consolidou. A marca ganhou espaço no mercado. As vendas cresceram. José Henrique se tornou oficialmente um dos homens mais ricos da região. Mas ninguém na cidade conseguia dizer que ele tinha mudado. Ele continuava acordando às 5 da manhã. Continuava colocando as botas empoeiradas. Continuava trabalhando com o gado, conferindo cerca, ajudando os peões novos que a empresa contratou. Continuou com a mesma fala mansa, o passo arrastado pela lida e rodando para cima e para baixo naquela caminhonete velha e barulhenta. Numa tarde de sábado, quase 2 anos depois de tudo aquilo ter começado, Virgínia estava sentada na varanda da sede reformada. Olhou para a porteira da entrada, aquela mesma porteira onde tanta coisa tinha acontecido. Era ali que, anos atrás, sua prima Letícia tinha rido dela. Era ali que Alberto tinha atravessado, primeiro cheio de desprezo, depois humilde, pedindo perdão. E do outro lado do pátio, ela viu José Henrique. Ele estava ajustando um pedaço da cerca perto do curral, com as mesmas botas de sempre, o mesmo chapéu, as mesmas mãos calejadas que ela tinha segurado no altar tantos anos atrás. Ele levantou a cabeça, viu Virgínia na varanda e abriu aquele sorriso que ela conhecia desde os primeiros tempos de namoro. Ela desceu os degraus e foi até ele. Ele limpou as mãos nas calças, colocou o braço em volta dos ombros da esposa. Cansada? Não, só pensando. Pensando o quê? Que eu não trocaria nada, José. Nada mesmo. Nem os tempos difíceis. Nem, porque foram eles que me mostraram quem você é. Ele apertou o abraço. Ficaram os dois olhando para a porteira lado a lado. Sabe o que eu penso, Virgínia? O quê? Que eu tenho sorte. Uma sorte danada. Não pela fazenda, não pela água. Nada disso. Pelo que então? Por seu Amadeu ter enxergado valor em mim quando quase ninguém enxergava. E por você ter enxergado também. Ela apoiou a cabeça no ombro do marido. O sol começava a descer atrás dos morros da serra. Ao longe, dava para ouvir o barulho da nascente, aquela mesma nascente que o velho Amadeu tinha revelado. José, fala. Obrigada por ter cumprido a promessa. Que promessa? A do altar. Você disse que eu nunca ia me arrepender. E eu não me arrependi. Nem um dia. Ele beijou o topo da cabeça dela. Não disse mais nada. Não precisava. Ela tinha escolhido José Henrique quando ele não tinha absolutamente nada para oferecer, além do próprio caráter. E todos os que tinham rido dela, um por um, tiveram que atravessar aquela porteira reconhecendo que estavam errados. Essa era, para ela, a verdadeira vitória, muito maior que qualquer fortuna. Sabe, minha amiga, essa história me lembra que a gente nunca deve deixar os outros escolherem por nós quem merece nosso amor. A Virgínia enxergou o José Henrique quando ninguém mais quis enxergar e ela nunca se arrependeu. Se essa história tocou o seu coração, se inscreve aqui no canal, deixa aquela curtida e compartilha com aquela amiga que já foi julgada por amar alguém simples. Manda para ela agora, viu? Ela vai te agradecer. Um beijo e fiquem com Deus.